Olá, tudo bom? Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as estruturas dos ácidos nucleicos. Eu vou dividir o vídeo em pequenos momentos para a gente comentar algumas coisas. Esse é o primeiro para a gente entender a estrutura. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar aqui com você é que a gente vem estudando, dentro da biologia, as moléculas orgânicas. Então, a gente tem lá carboidratos. A principal função é fornecer para as células energia. Proteínas têm papel estrutural, mas também tem papel de controle, de metabolismo por conta das enzimas, de proteção por conta dos anticorpos. Daí tem os lipídios, que têm papel energético, papel estrutural. Proteínas também têm um papel estrutural super importante. E aí a gente termina meio que o estudo dessas moléculas orgânicas falando sobre os ácidos nucleicos que têm papel de controle. Tudo que a célula faz ou deixa de fazer, ela faz ou deixa de fazer por conta da informação genética, que está lá nas moléculas dos ácidos nucleicos. Então eu coloquei aqui pra gente que os ácidos nucleicos são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, que vão controlar as atividades celulares. Do mesmo jeito que as proteínas são polímeros, no sentido delas serem formadas por unidades que se repetem, que são os aminoácidos, os ácidos nucleicos também são polímeros, por assim dizer, porque eles também são formados por estruturas que se repetem, que são os nucleotídeos. E aí é muito importante entender como é que é esse nucleotídeo, que é essa estruturinha que compõe todos os ácidos nucleicos. Só que aí, antes de tudo, vamos lembrar que a gente tem basicamente dois tipos de ácidos nucleicos aqui, DNA e RNA. Lembrando que esses nomes são as siglas, né? Então, se você for olhar aqui, a gente fala, né, ácido desoxirribonucleico. E no RNA é ácido ribonucleico. E aí, vamos lá olhar como é que são os nucleotídeos, então. Então, a gente tem aqui, o nucleotídeo é sempre formado por três partes: o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. O fosfato não muda, é sempre o mesmo para tudo quanto é tipo de nucleotídeo. Já a pentose a gente tem duas diferentes, pode ser a ribose e pode ser a desoxirribose. Daí é importante a gente lembrar que pentose é uma categoria de carboidrato, é um monossacarídeo, um carboidrato. E quando a gente estuda carboidrato, a gente vê que, embora a maioria tenha papel energético, alguns têm papel estrutural. E tá aqui o exemplo, papel estrutural, porque essas duas moléculas vão compor a estrutura dos nucleotídeos. Elas não estão ali para fornecer energia para aquela estrutura, é para compô-la mesmo. Então, papel estrutural. E com relação à base nitrogenada, a gente tem 5 possibilidades e a gente representa pelas iniciais. Então, tá aqui, adenina, guanina, citosina, timina e uracila. E tem umas particularidades, então vamos ver. Com relação às pentoses, jogo dos 7 erros, mas na verdade é um erro só. Só tem uma diferença, então repara, na estrutura da ribose e da desoxirribose. A gente costuma representar com esse símbolozinho, um pentágono, 5 lados e tal. Lembra que é pentose porque tem 5 carbonos e é interessante você perceber que o carbono 1 está aqui, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e ao contrário do que você poderia pensar, o carbono 5 não está na pontinha do pentágono, ele está penduradinho aqui, como se fosse a chaminé dessa casinha. E aí você percebe que a diferença é que a ribose aqui tem um OH, enquanto a desoxirribose não tem. Ou seja, a desoxirribose é uma ribose, só que desoxigenada, olha lá. E aí toda vez que a gente estiver falando de nucleotídeo de RNA, a gente vai encontrar ribose. Se eu estiver falando de nucleotídeo de DNA, eu encontro desoxirribose. E vamos olhar agora as bases nitrogenadas. Aqui. Então, repara, a gente tem adenina, guanina, citosina. Essas 3 bases nitrogenadas você vai encontrar em qualquer nucleotídeo. Pode ser nucleotídeo de DNA, pode ser também nucleotídeo de RNA. Agora, a timina, ela é exclusiva do DNA, enquanto a uracila é exclusiva do RNA. Repara também que a gente tem essas bases aqui, adenina e guanina, como sendo mais largas, porque é como se elas fossem formadas por 2 anaizinhos de carbonos e nitrogênios alternados. Daí elas são chamadas de bases púricas, enquanto as outras 3 são pirimídicas, são mais estreitas, tem só um anelzinho de carbono e nitrogênios alternados. Para guardar, a gente faz uma brincadeirinha assim, pensa na água que você vê lá em química, uma substância pura. Imagina que você vai soletrar água, você põe AG. Então, AG. Você só não pode continuar na soletração, porque senão você vai colocar o U
e aí a uracila já é pirimídica, não é púrica. Mas faz essa brincadeirinha, base púrica, substância púrica, água, Ag, tá bom? Que aí você lembra, talvez. Então, repara aqui, ó, pensando nessas informações todas, a gente tem 4 nucleotídeos possíveis para o RNA. Repara que todos eles vão ter aqui, ó, a ribose, como sendo a pentose. E quando você olha aqui, ó, nas bases nitrogenadas, você vê que você tem U, nunca tem T. Quando você está olhando para os nucleotídeos possíveis do DNA, você repara aqui, ó, você tem sempre a desoxirribose como pentose. E quando você olha aqui as bases nitrogenadas, você nunca tem U, você vai ter o T. Muito bem, vamos lá. E aí, assim, ó, a gente não pode ter esses nucleotídeos soltos no espaço, eles precisam estar ligados. Então, repara aqui na molécula do DNA, ó, você tem um nucleotídeo aqui, que eu meio que representei, circulei, outro aqui, ó, e eles estão ligadinhos. Eu coloquei esses traços aqui em azul para você perceber a ligação entre os nucleotídeos. E aqui, então, na representação, eu tenho uma fita de nucleotídeos, que eu estou chamando aqui, ó, de polinucleotídeos. O RNA é assim, é uma fita só. O DNA são 2 fitas, então repara na representação aqui do lado. Você tem uma fita à esquerda interagindo com outra fita à direita. Repara que as interações acontecem, ó, via bases nitrogenadas. Sempre via base nitrogenada. E talvez você tenha reparado num negócio interessante. A adenina interage com timina, enquanto citosina interage com guanina. E aí a gente brinca assim, ó, água tônica com gás ou com gelo, para você poder fazer essa associação, que é A com T e C com G. Só que a molécula de DNA, ela não fica assim esticadinha, ela se enrola sobre ela própria, formando essa estrutura de dupla hélice. Então a gente costuma falar que isso daí é como se fosse uma escada. Imagina que você tem uma escada, onde o corrimão dessa escada é feita por pentoses e fosfatos alternados, né? Então você tem o fosfato, a pentose, a base nitrogenada forma o degrau. Então é como se você estivesse aqui nos corrimãos, fosfatos e pentoses alternados. E aqui nos degraus você tem as bases, os pares de bases nitrogenadas, sempre A com T e C com G. Eu gosto muito dessa imagem porque ela é bem mais detalhada e ela mostra pra gente o desenho, né, das estruturas químicas. Então, repara que você tem, ó, fosfato, pentose, base nitrogenada. Tá conseguindo enxergar aqui o cursor, ó? Fosfato, pentose, base nitrogenada. E aí você tem isso de um lado, fita esquerda, e você tem também do outro lado, a fita direita. E repara, deixa eu mudar a cor aqui, ó, da canetinha. E repara que aqui, ó, se aqui você tem uma adenina, ela está interagindo com a fita do outro lado, ó, pela timina. E essa imagem mostra que essa interação se dá aqui e aqui, ó. São 2 ligações de hidrogênio. Toda vez que você tem adenina e timina, você tem 2 ligações de hidrogênio, promovendo a interação entre as bases. Aqui em roxo e em vermelho, você tem citosina e guanina. E aqui você tem, ó, 1, 2, 3 ligações de hidrogênio. Então, a gente vai dizer que as 2 fitas interagem entre si por meio dessas interações, dessas ligações de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas. Entre adenina e timina são sempre 2. Entre citosina e guanina são sempre 3. E um outro nome interessante, assim, que vale a pena você reparar, é a ligação que acontece entre os nucleotídeos de uma mesma fita. Porque você tem aqui, ó, nucleotídeo, 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 nucleotídeo. Os nucleotídeos de uma mesma fita interagem por meio da pentose de um e o fosfato do outro. Se você olhar aqui na imagem, ó, fosfato, vou circular um nucleotídeo, ó, fosfato, pentose, base nitrogenada. Oh, perdão. Aqui embaixo você tem o outro, ó, fosfato, pentose, base nitrogenada. E a interação sempre se dá pela pentose de um e o fosfato do outro. Por isso que eu escrevi aqui no cantinho esquerdo que a ligação é uma ligação pentose-fosfato ou fosfodiéster. E uma outra coisa que eu queria que você reparasse também é que a gente fala que as 2 fitas têm uma orientação antiparalela. Paralela porque você tem uma fita aqui e a outra fita está aqui, paralela.
Só que elas não ficam paralelas assim, elas ficam, deixa eu fazer o contrário, como se fosse assim, ó. Então, é uma orientação antiparalela. Então, de um lado, você tem fosfato, pentose, base nitrogenada. Do outro lado, vai estar fosfato, pentose, base nitrogenada. Fica uma de ponta cabeça com relação à outra. E aqui, ó. A gente também sabe que, como você tem essa interação específica, adenina sempre liga com timina, citosina sempre liga com guanina. Quando a gente vai olhar a composição de uma molécula de DNA, a gente vai perceber que a porcentagem de adenina vai ser sempre igual à porcentagem de timina. E a mesma coisa para citosina e guanina. O primeiro pesquisador que falou isso foi Chargaff, antes mesmo da gente saber como é que era a molécula de DNA. E aí, então, a relação de Chargaff eu coloquei aqui para você. Porcentagem de adenina é igual a de timina e a de citosina é igual a de guanina. Como você só tem essas 4 bases nitrogenadas, a soma dessas porcentagens tem que te dar 100%. E você tem várias formas de expressar isso. Então, você pode olhar aqui, por exemplo, A sobre T tem que dar 1, porque são os mesmos valores. G sobre C também. Se você fizer somas e divisões, assim, nesse sentido, a mesma coisa, porque o número que você vai ter aqui para A, você vai ter para T. O número que você vai ter para C, você vai ter para G. E aí, se somar A mais C e dividir por T mais G, você tem que encontrar 1 também, como você pode olhar aqui nessas relações. E aí você consegue resolver exercícios como esse, por exemplo. Uma questãozinha da FUVEST, ele falou que 30,4% do DNA de um homem é adenina, e ele quer saber qual seria a porcentagem de guanina. E fez também aqui para o boi, falando que 21% do DNA do boi era guanina, e aí ele quer que você diga quanto que tem de adenina. Então, você pode olhar aqui, por exemplo, marquei para você nas continhas, ó. Se 30,4 é adenina, 30,4 tem que ser timina também. E você sabe que a soma dá 100. Então, você tem que ver que você já tem aqui, ó, 60,8. Quando você subtrai 60,8 de 100, você tem como resultante aqui 39,2. E você sabe que desse valor vai ser metade para a citosina e metade para a guanina, porque elas têm que ter a mesma porcentagem, daí você descobre. E mais ou menos o mesmo raciocínio para o lado de lá. Se 21% é guanina, 21% vai ser citosina também. A soma tem que dar 100. Daí, quando você subtrai 42 de 100, que foi o que você já encontrou aqui, você fica com 58 e tem que ser metade para A, metade para T. E aí, então, você resolve o teu exercício. E aí, aqui, resumidamente, ó, diferenças entre DNA e RNA. Olha primeiro na composição das bases nitrogenadas, você vai ver que para o DNA você tem timina, nunca uracila. Quando você olha aqui para o RNA é o oposto, você tem uracila, nunca timina. A pentose também muda, desoxirribose para o DNA, ribose para o RNA. O local onde você encontra essas moléculas também é diferente. Se eu estiver falando de uma célula eucariótica, que tem núcleo definido, bonitinho, você vai encontrar o DNA sempre dentro do núcleo. Já o RNA é produzido no núcleo, então você encontra ele lá também. Só que ele vai exercer a função dele no citoplasma, por isso que ele é encontrado nos dois locais. E sobre o papel na célula, a gente vai falar melhor um pouquinho mais para frente, mas assim, o DNA é quem de fato detém a informação genética, é ele que tem todas as instruções para a célula fazer o que ela precisa fazer. Só que ele não exerce esse comando diretamente, ele produz o RNA e aí o RNA sim que vai produzir as proteínas e tal. A gente só tem uma exceção, que é nos vírus, porque a gente tem vírus que não tem DNA, a gente tem vírus que são de RNA. E aí, nesse caso, o RNA é quem detém a informação genética. Mas quando eu falo em células, é sempre o DNA que tem a informação genética e o RNA é quem executa essas funções. E aqui a diferença com relação à estrutura, veja que o RNA é sempre uma fita só, enquanto o DNA são 2 fitas alternadas, ok? Então é isso daí, primeiro passo, entender a estrutura dessas moléculas para depois a gente discutir funcionamento na célula. Até mais, bons estudos!